Olá! Hoje nós vamos para mais uma aula aí de tecnologia e projetos de máquinas. Esta aula nós vamos focar mais os desenhos de conjunto. Na última aula nós falamos sobre desenhos de detalhamentos, cortes, projeções, os planos de identificação, as vistas. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre desenhos de conjunto. Os desenhos de conjunto, o objetivo de um desenho de conjunto é que nós tenhamos aí uma referência para uma montagem de um produto, para muitas vezes para identificar os componentes de um produto, de uma máquina, né? Então, o desenho de conjunto sempre nós vamos encontrar todos os itens que fazem parte daquele conjunto. E aqui nós vamos falar sobre algumas regras dos desenhos de conjunto, algumas características. O desenho de conjunto mostra a máquina ou a estrutura montada com todas as peças individuais em suas posições funcionais. E o desenho de conjunto ele pode ser para um projeto ou layout, um conjunto geral, conjunto para execução, instalação, montagem, verificação de montagem. Então você pode ter um desenho de conjunto, logicamente que com o projeto será necessário esse desenho de conjunto, mesmo que você detalhe então algumas peças, é necessário que você tenha um conjunto onde você possa visualizar onde essas peças são montadas. Para que serve? Detalhes, medidas. Aqui é um exemplo. Temos aqui o primeiro desenho de conjunto. Vocês veem do lado direito ali superior, isso daqui é uma morsa, né? Uma morsa de bancada. E a função dela é estar fixando alguns materiais para alguma operação. Então nós temos do lado direito ali também uma lista de materiais, né? A legenda ali embaixo. E essa lista de materiais ela vem de acordo com a numeração aí do desenho. Então, nós temos ali o número, denominação e quantidade. Então nós temos ali o número 1, encosto, número 2, braço, número 3, contrapino, 4, parafuso e assim por diante. Vocês veem então que fica fácil identificar todos os componentes do desenho e as quantidade que eu tenho de cada um ali, e também o tipo de material de cada componente, uma dimensão específica. Ali em cima um campo para texto de revisões. O que mais podemos dizer sobre desenho de conjunto? Nas características, as vistas, os cortes, isso nós já falamos, né? Pode ser um detalhamento ou outro ali. Linhas invisíveis, essas devem ser evitadas. Utilize apenas para melhorar a interpretação e funcionamento. As cotas em geral não são mostradas no desenho de conjunto, isso é importante. Apenas para mostrar um dimensional geral, por exemplo, mas não são utilizadas. Identificação, sempre os componentes são identificados com algarismos arábico para referência aos itens. Linhas de chamada. Então, elas não devem ser interseccionadas, se cruzar, elas não podem se cruzar, devem ser tão curtas quanto possível, não ortogonais, não paralelas às linhas do contorno do item indicado. O mais paralelas possíveis entre si. Então, as linhas entre si, sim, o mais paralelas possíveis, mas não paralelas em relação ao componente que você está representando. No caso de referências circundadas, a linha de chamada deve ser direcionada ao centro do círculo. Então, você pode circundar um detalhe, por exemplo, a linha de chamada ela deve ser direcionada ao centro do círculo. Pode ser omitida se a relação entre o item
e sua referência for evidente. Então, se não há, está muito simples, né, de identificar algum componente, alguma medida no conjunto, pode não precisar de uma linha de chamada. Mais um exemplo. Aqui nós temos então mais uma morcinha aí, né, para fixação de peças menores, ou essa morsa utilizada muitas vezes pela dimensão, pelo tamanho dela, utilizada em mesas de máquinas operacionais. E nós temos então, vocês veem, né, veja como a organização facilita bastante. A numeração embaixo, um ao lado do outro, nesse caso foi possível, né? E a gente vê os itens ali, denominação, as quantidades de cada item e o material de cada item com as suas dimensões. Verifiquem que elementos que são padronizados, né? Então, por exemplo, parafuso escariado, item 1, são 8 parafusos e eles são padronizados, né? Você vê ali diâmetro de 1/8 de polegada por 12. Então, geralmente, quando esses elementos padronizados, pode ser colocado aqui a dimensão, deve ser colocada a dimensão de cada elemento, ou os materiais de cada componente que você tem aí no conjunto. A lista de peças, então, trata-se de uma lista por itens referentes às várias peças de um produto. Em geral, as peças são listadas seguindo uma ordem. Então, há uma ordem. A ordem de montagem pode ser uma ordem que você vai estar identificando na sua lista, ou importância, sequência das peças. Então, você coloca os subconjuntos, são peças principais de forjaria, fundição, seguido das peças cortadas e usinadas, e finalmente as peças padronizadas, elementos de fixação, bustos, rolamentos, anéis. Então, nessa sequência também fica bem organizado aí o desenho de conjunto. Mais um exemplo, aqui é uma união elástica. A gente vê alguns detalhes no próprio desenho. Vocês veem ali à esquerda, embaixo ali, é chaveta paralela, né? Algumas dimensões específicas ali. E também do lado direito a gente vê ali a lista dos itens. Então a lista dos itens nós temos, olha só, sem prestar atenção, né? Designação, quantidade. Aqui quem fez esse projeto colocou primeiro a quantidade, depois a designação, as normas, material e o número. Então o número 1 ali, prato, que a gente vê no desenho, prato. O número 2, chaveta, já com a sua especificação, é 36. Disco, porca, HM4 e pino com rosca M4. E a gente vê que nesse tipo de desenho de conjunto foi necessário duas cotas aí onde ele está fazendo a identificação específica no próprio desenho, que é a cota A, que ele fala ali, né, tomar A igual a 115 e B 140, né? Então, nesse caso, foi necessário a identificação de algumas medidas importantes. Disposição. As listas de itens devem ser dispostas em colunas para permitir que informações sejam registradas sobre os seguintes títulos: número de referência do item, nós vimos lá, né? A denominação, título descritivo de cada peça, quantidade total do item no conjunto completo, a referência, material, tipo e dimensões do material utilizado e outros dados se julgarem necessários, peso, número geral, medidas, pré-fabricado. Então, é isso que nós estamos vendo nesses desenhos. Mais um desenho aqui, uma prensinha manual. Você vê que também tem algumas cotas necessárias aqui, né, nesse desenho. Olha ali, todos os componentes ali de 1 até, nós temos de 1 a 10, né, embaixo ali até 13. Então o desenho fica bem organizado, fácil de se interpretar, se identificar os componentes. Também vemos aí um detalhe ali na direita, né? Você vê que é um detalhe
E nesse desenho foi colocado então duas vistas, ok? Escala 1 para 1, então todo o detalhamento nós vamos lá para a legenda, verificar ali, verificar os itens. Depois é interessante esse material com esses desenhos, sempre a gente deixa disponível os materiais aí de toda a aula, de cada aula, e vocês dão uma analisada melhor, verifiquem, procurem interpretar. Vista explodida ou perspectiva explodida. Esse desenho é bastante interessante. Qualquer produto que você venha adquirir, independente, um sistema mecânico ou um eletrodoméstico, vocês vão encontrar ali então um desenho, muitas vezes perspectiva, uma vista explodida, porque é um desenho que é mais fácil de a pessoa interpretar, principalmente aquelas que não têm muita experiência em interpretação de desenho. Então fica muito fácil, onde a pessoa consegue então identificar como é montado um item com o outro, qual item que vem primeiro, uma sequência lógica, como nós vimos ali na montagem. Então é interessante, né? A maioria dos produtos é feito a vista explodida para melhor identificação dos componentes. Aqui é um exemplo. Novamente aí nós temos aí, né, esse conjunto aí, uma morsa aí, de um outro tipo aí. Porém, na vista explodida a gente acaba verificando então os componentes separados, né, do conjunto. E isso é muito interessante porque a separação ela já posiciona cada item, né, onde ele vai ser montado. Logicamente que nesse desenho, devido ao tamanho, ele não tem aqui uma legenda, mas geralmente ele tem uma legenda também com todos os itens. Desenho de detalhe, é uma vista ampliada de parte do componente ou parte do conjunto, é feito um círculo, linha, traço, ponto, circundante a parte de interesse, e um novo círculo é desenhado ampliado. Então, é um círculo em traço, ponto, onde você vai representar um detalhe daquele componente. Então você coloca o círculo no componente do desenho, que você tem de conjunto, e puxa o detalhe ao lado para a interpretação melhor do que você está querendo representar. Aqui tem um exemplo também. Nós vemos aqui uma peça. Vocês veem ali o círculo lá no C, tá? No detalhe C ali, o círculo traço ponto. E vocês veem aquele pequeno raio onde dificilmente a gente vê nessa vista aqui. Então ele puxa um detalhe ali do lado, o detalhe C na direita, onde aí sim ele identifica que ali tem que ser, né? Aquele raio ele deve ser com acabamento de 0,2 micron polido. Então é um detalhe, uma especificação importante, né? E quanto que deve ser polido com essa rugosidade? 20 milímetros, está ali. Tá? Então, para isso que servem os detalhes. Aqui é um desenho, né, um pouco diferente, mas também a gente vê essa situação. É um desenho explodido, tá? Nesse caso, um desenho explodido, onde nós vemos aí todos os componentes aí de uma porta, né? Uma porta aí de um veículo, provavelmente, onde nós temos todos os componentes dessa porta. E aqui, muito interessante, né, também uma bomba centrífuga, onde nós vemos aqui todos os itens dessa bomba. Então, é muito interessante, né? Esse desenho ele já está um pouco mais sofisticado, né? A gente já consegue identificar melhor os componentes. Então aí ele já foi feito em algum software, ok? E a gente vê uma lista do lado. Então desde o 001 lá, o corpo espiral, né, dessa bomba, e entre outros aí seguindo uma sequência ali embaixo, ali 02, suporte do Moncal, né, tampa, rotor, tá?
Então são todos os componentes de uma bomba. Aí você vai, tem eixo, tem anéis de vários tipos, você tem luva, você tem rolamentos. A gente vê que tem uma sequência, né? O corpo espiral é um item que ele é fundido, né? Então tem uma sequência, depois entra ali na parte mais dos anéis, né? Ali, ó, o item 11, porca do rotor, anel, 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 luva, que aí são os itens, os elementos, né? Mais padronizados, chaveta, porcas, né? Então é interessante também, se tiver oportunidade, verifiquem um desenho explodido de um redutor também. Você vê muitos elementos mecânicos ali, bastante interessante. Ok, pessoal? Bom, a nossa aula de hoje, nós paramos por aqui. E o desenho não adianta, né? A gente fala, as instruções, elas são muitas vezes rápidas, o entendimento também é rápido, mas precisa do quê? Da prática, ok? Então verifique alguns desenhos, falando no projeto em si, né? Imagine uma situação, uma necessidade, uma proposta, verifiquem como seria esse desenho, quais elementos que você vai utilizar, os elementos de máquina, padrões. Você vai precisar de um item que ele tem uma especificação um pouco mais crítica, né? Um pouco mais que é necessário no seu projeto, então ela deve. Como é que você vai identificar essa especificação? Ok? Então tudo isso é de se planejar, né? De se pensar para um projeto. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês.